Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Gabi. Hoje vamos estar fazendo um exercício aqui de dilatação térmica que a princípio para todos, assim, já se assusta já porque vai ter que envolver duas equações aqui que vai exigir um pouco de manipulação algébrica, mas vamos no passo a passo. Vamos lá, então? Um anel de cobre de 20 gramas a 0 graus Celsius tem um diâmetro interno de 2,54 centímetros. Uma esfera de alumínio a 100 graus Celsius tem diâmetro de 2,54508 centímetros. A esfera é colocada acima do anel até que os dois atinjam um equilíbrio térmico, sem perda de calor para o ambiente. A esfera se ajusta exatamente, tá? Exatamente, importante ver isso aqui, ao anel na temperatura do equilíbrio. Qual é a massa da esfera? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a equação geral, né? Que é o comprimento, tá? O comprimento final do objeto tem que ser igual ao comprimento inicial. Vamos abrir um colchetes aqui, né? De 1 mais esse alfazinho aqui, ele é o nosso coeficiente, né? De dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Fechou? Então, vamos lá. E, né, multiplicando aqui o ΔT, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Conforme vai passar o exercício, você vai ter que se atentar a essa ordem aqui, tá bom? Mas eu aviso para vocês. Bom, já de cara o exercício nos dá que ele vai ter que se ajustar, né? A esfera se ajusta exatamente ao anel na temperatura do equilíbrio. Então, sabemos que esse 100 graus aqui, ele vai diminuir, porque a nossa esfera vai ceder temperatura para nosso anel de cobre. Fechou? Isso aqui tem que estar bem claro aqui para vocês, tá? Então, o comprimento final da esfera tem que ser igual ao comprimento final do anel. Beleza, galerinha? Vamos lá. Então, vamos puxar aqui uma setinha e vamos fazer a manipulação. Vamos começar primeiro pelo anel. Então, vai ser DAF, né? DAF, que vai ser o comprimento final do nosso anel. Vai ser o DAI, que é o nosso comprimento do anel inicial. 1 mais o nosso coeficiente de dilatação, mas ainda não vamos colocar o coeficiente aqui. Então, vamos colocar esse alfa de TF menos TI. Mas sabemos que o nosso TI aqui, ó, nosso TI aqui é igual a 0, né, pessoal? Então, nem precisamos colocar. Então, vamos ficar só TF aqui, ó. Fechou? Só não esqueça que isso aqui é só do anel, tá? Anel. Porque nossa esfera tá 100 graus Celsius. Beleza. Então, vamos fechar o nosso colchetes, né? Sempre importante você atentar a essas notaçãozinhas básicas, porque às vezes você erra. Já fiz muito disso. Tá. Então, vai ser o nosso DAF. Tem que ser igual ao nosso DAI. Abre parênteses, 1 mais alfa TF. Acabou. Entendeu? É isso aqui. Coisa do nosso anel vai ser exatamente isso aqui. Já, o que acontece? Aqui eu tô fazendo manipulação algébrica, porque se eu substituir valores, muito provavelmente eu posso errar o que aqui? Eu posso confundir, colocar número aqui já direto, já de cara, e acabar me confundindo na hora de fazer a manipulação depois. Então, sempre é melhor se manter só no conceitual e depois, lá no final, você substitui para números. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer... Isso aqui é do nosso anel, tá? Então, fizemos aqui o comprimento aqui, né? A parte dessa fórmula aqui. Então, agora vai fazer da esfera, né? Da esfera que falta. Então, vamos lá. Vamos puxar. Essa aqui é uma setinha compridona. Vamos puxar essa aqui. Beleza. Vamos lá. Então, o nosso DE, que é o comprimento da esfera final, tem que ser o DE, né?
E inicial. Eu tô colocando esse inicial aqui pra gente saber que é o I, né? Tem gente que coloca 0, né? Mas eu faço com o Izinho. Então, vamos lá. Então, vai ser 1 mais o nosso coeficiente. E aqui, ó, preste bem atenção. Vai ser TF menos TI. Por que a gente não já pode colocar um 0 ali? Porque o nosso 0 está se referindo ao nosso anel, tá bom? Então, vamos manter essa fórmula desse jeitinho aqui. Vamos fazer aqui um quadradinho para se destacar, né? Não esquecer. Beleza. Então, a gente fez a nossa relação aqui, né? Que o nosso diâmetro da esfera tem que ser igual ao diâmetro do anel. Então, o que vai acontecer agora? Vamos pegar essas duas equações aqui, essas duas aqui que eu fiz, e vamos igualar elas, certo? Vamos lá. Tá certinho para vocês aqui? Que eu vou entortando o caderno. Que tem a iluminação aqui. Ó, vou subir um pouquinho aqui, então espero que vocês não se incomodem. Vamos lá? Ó, então vai ser o diâmetro do anel. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Ó, diâmetro do anel inicial vai ser 1 mais alfa TF. Isso aqui vai ter que ser igual ao nosso D da esfera inicial, 1 mais alfa TF menos, né? Que menos TI e fecha colchetes. Isso aqui é literalmente isso aqui, ó. Eu faço sempre uma marcaçãozinha assim, ó. Vou fazer com um coraçãozinho, tá? Pra eu saber da onde que eu tirei essa relação. Então, assim, é isso que tá relacionando, tá bom? Aprendi isso com uma professora de cálculo. Faço isso em todas as minhas provas e sempre deixo avisados os professores também que eu faço uns símbolozinhos assim pra situar da onde que eu tirei a relação. Se vocês quiserem pegarem, eu deixo, tá? Então, mas vamos lá, continuando o nosso exercício. Vamos repetir aqui, ó. O que vai acontecer agora, pessoal? A gente tem exatamente isso aqui. Vamos abrir ele? Vai ser DAI. Ó, DAI multiplicado por 1, DAI, mais DAI vezes coeficiente, vezes a temperatura final, vai ser igual a DI, né, multiplicado aqui, mais DEI vezes alfa, vezes TF menos TI. Fechou, gente? Que na verdade, pessoal, a gente tem que separar isso aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente não pode fazer exatamente aqui porque o alfa tá multiplicando TF e depois o TI. Então, vamos dar aquela apagada aqui. Vamos apagar, apagar, apagar. Então, vai ser o nosso DI vezes alfa vezes TF. Aí, então, vamos lá, ó. Regra do chuveirinho, né? Básico. Vamos lá. Menos DI vezes alfa vezes TI. Fechou? Bom, vamos analisar aqui, então. Temos DAI mais DAI vezes o coeficiente vezes TF igual o diâmetro da esfera inicial mais o diâmetro da esfera vezes o coeficiente vezes a temperatura final menos o diâmetro da esfera inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a temperatura inicial. Olha, dá pra gente ver aqui, ó, que o nosso, tanto o nosso DAI quanto o nosso DEI, eles estão multiplicados pela temperatura final. Então, vamos jogar, ó, preste bem atenção, vamos jogar esse DAI para cá
E para cá, né, desse lado dessa equação, vamos jogar o DI vezes o coeficiente vezes a temperatura para lá. E vamos colocar essa temperatura final como o separadinho ali, sabe? Então, vamos lá. Ó, vai ser TF vezes DAI, aqui no cantinho, vezes o coeficiente. Ó, esse lado passou para cá, então vai ser menos DEI vezes alfa. Fechou? Agora, vai ser igual a DEI menos DAI menos DEI vezes o coeficiente vezes a temperatura inicial. Beleza? Bom, aqui já sabemos que dá para substituir tudo isso aqui, né? Já temos todos esses valores aqui. Foi o que eu falei. Vamos ter que fazer manipulação algébrica para depois só substituir com os valores, tá bom? Ó, então vamos lá. Vai ser TF. Porque o que aconteceu? O que aconteceu aqui, Gabi? Aconteceu o seguinte. A gente sabe que a temperatura vai estar em equilíbrio térmico. Então, a gente vai saber essa temperatura para depois a gente jogar numa outra equação para a gente obter a massa da esfera. É isso mesmo, Gabi? É isso mesmo, Gabi. Então, vamos lá. Então, vai ser o comprimento da esfera inicial menos o comprimento do anel inicial menos o comprimento da esfera inicial vezes o comprimento não, dilatação, vezes a temperatura inicial dividido pelo comprimento do anel inicial vezes comprimento vezes a dilatação menos comprimento da esfera inicial vezes o coeficiente de dilatação. Vamos lá substituir, então? Ó, importante fazer esse quadradinho aqui. Pronto, fizemos o nosso quadradinho aqui. Tudo certinho aqui, pessoal. Vamos dar aquela conferida na câmera, se tá gravando. Tá gravando, já estamos há 12 minutos aqui. Já estamos cansados já. Vamos lá. Vai ser TF. Não sei se eu faço aqui. Não, porque a nossa equação é muito grande. Vai ser o nosso TF. O nosso comprimento da esfera inicial, cadê aqui? Da esfera de alumínio é 2, aqui, não sei se estão vendo? Tá vendo. Vai ser 2,54, 508 centímetros, tá? Eu coloco assim, se você quiser colocar, não. É indiferente, só depois na forma você vai ter que, na resposta você vai ter que saber o que você fez, menos o comprimento do anel inicial, que temos aqui, que é esse valorzinho aqui em cima, que é menos 2,40. Vamos lá, então. Aqui, menos, né? Menos a nossa fórmula. Vamos colocar em colchetes, porque essa parte aqui é meio grande. O comprimento da esfera, que é 2,54508, vezes o coeficiente. Esse coeficiente, ele vai dar numa tabelinha para vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso coeficiente do alumínio. Por que, Gabi, que é o coeficiente do alumínio? Porque a nossa esfera aqui, ela é feita de alumínio. Então, o nosso coeficiente de dilatação linear, ele vai ser do alumínio, que é 23. Então, vamos colocar aqui, ó, entre parênteses aqui, 23 vezes 10 menos 6 graus Celsius a menos 1, beleza? Vezes o nosso TI, né? Então, o nosso TI é o quê? A nossa temperatura inicial da esfera, que é 100 graus Celsius, como está ali. Aqui. Lembrando que isso aqui é em centímetros, tá? Eu não só coloquei aqui, mas isso aqui também é em centímetros. Vamos lá, vamos só manter, né? Vamos dividir. Nossa, que linha boa, hein? Vamos lá, então. Ó, isso aqui vai ser dividido pelo nosso diâmetro
lá da nosso anel, né? Que é exatamente 2,54 centímetros. Vezes 17 a 10. 10 menos 6. Aqui a menos 1. Ah, lembrando que esse aqui é o nosso coeficiente, tá? Que é dado numa tabelinha. Gabi, preciso decorar esses valores? 17, 23? Não. Não precisa, porque ninguém é Einstein ficar copiando não. Ficar decorando essas coisas. Então, vai dar numa tabelinha, fechou? Então, só precisa decorar essas relações aqui e entender o exercício, tá? Se precisar, faça desenho, tá? Tipo, aqui vai nossa bolinha vai contrair e nosso negócio de cobre vai aumentar. Então, é importante você se situar no problema. Fechou? Ó, menos o diâmetro da esfera inicial, que é 2,54508 centímetros, tá? Vezes o 23, né? 23 vezes 10 a menos 6, que é o nosso alfa, tá bom? Que é o nosso coeficiente de dilatação linear. Fechou? Fechou, né? Então, vamos lá, colocar aqui a nossa unidade. Olha, eu vou deixar para vocês calcularem essa brincadeirinha aqui. Eu sei que isso aqui vai dar exatamente, ou aproximadamente, dependendo da sua calculadora, 50,38. O que? Laranjas, maçãs? Não. Celsius, tá? Isso aqui, nossa temperatura final é exatamente essa daqui. Vou deixar esse tempo maroto aqui para vocês tirarem aquele print, aquela fotinha, né, que é importante. Só não vão esquecer lá na sua galeria, né? Fechou? Fechou então, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui a nossa parte. Bom, aqui a gente vai entrar numa parte meio teóricazinha. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, porque já estamos batendo já nossos 17 minutos para um exercício assim, que eu estou explicando meio devagar para vocês conseguirem pegar bem o conceito. Vamos utilizar a nossa fórmula do calor sensível, né, que é Q igual a M vezes C delta T. Onde o Q é o calor absorvido, o M é a massa, no caso aqui, está sendo a massa do, assim, qualquer em geral, assim, em quilos, gramas e tudo mais, vezes o nosso calor específico e o delta T, nosso Tzão aqui de tecnologia, é o nosso T de temperatura. Fechou? Então, vamos lá fazer a parte do... O que eu faço primeiro? Do anel ou da esfera? Vamos fazer o do anel. Pode ser? Pode ser, né? Então, vamos lá. Vai ser o nosso Qzão igual a M vezes C vezes TF menos TI. Tá. A gente sabe que a nossa esfera aqui, ela vai ceder calor. Então, é importante a gente guardar isso, tá bom? Porque depois a gente tem que prestar atenção nesses caras aqui, porque a gente vai inverter. Vamos lá, então? Ó, fazendo aqui do nosso anel, vai ser igual. Anel. Vai ser igual a C. É só inverter aqui, CM, tá? CM. TF menos 0 graus Celsius. Fechou? Isso aqui vai ser igual a C M T F. Tá? Isso aqui vai ser igual aqui, que é o nosso igual aqui. Fiz tudo errado aqui, mas vocês entenderam, né? Então, isso aqui vai ser igual aqui. Nosso Q do quê? Nosso Q do anel. Fechou? Nossa, vocês nem estavam quase vendo. Tá aqui. Ai, vamos lá. Agora a gente vai fazer o do nosso... momento aqui. Do nossa esfera, certo? Da nossa esfera vai ser exatamente o quê? Sabemos que
Na nossa esfera, a nossa temperatura final, ela vai ser menor do que a inicial. Então, lembra que eu falei pra gente prestar atenção nesses caras? A gente vai inverter agora, fechou? Então, vai ser assim, ó. Q igual M vezes C. Tá, QM vezes C, perdão. Ai, meu Deus do céu. E aí, pessoal, te conseguiram tirar o print? Vamos voltar, então? Agora, vamos passar bem rapidinho aqui. Vamos utilizar a nossa fórmula do que M vezes C vezes ΔT, onde o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura, tá? Que é TF menos TI. Então, isso aqui é o nosso calor absorvido, tá? Muito importante de lembrar desses conceitinhos. Vamos começar primeiro calculando, então, do nosso anel. Então, vai ser Q igual a M vezes C vezes o nosso TF. Gabi, por que você não colocou o TI? Lembra que aqui em cima, o nosso TI, ele começa com 0 graus Celsius? Aqui? Importante, tá? Então, nem precisa colocar. Vamos já poupar o nosso tempo. Fechou? Então, esse aqui é o nosso anel. Por que, Gabi, a gente está fazendo isso? Porque o nosso Q de calor recebido aqui, recebido, mais o nosso Q de nossa temperatura, doado, tem que ser igual a 0. Fechou? Então, por isso que a gente está fazendo isso. Agora, vamos fazer aqui, unilateralmente aqui, da nossa esfera. Fechou? Vamos lá. Vai ser Q igual a CM, né? Vezes TF, vezes menos TI. Ok? Da esfera vai ficar assim. O que vai acontecer agora? Vamos lembrar disso aqui que a gente fez. E vamos colocar na nossa forma. Vamos colocar aqui do lado, que já tá meio apertado já. Vai ser M vezes MA CATF. Nem precisava colocar entre parênteses e tudo mais, mas eu coloquei aqui. Vai ser mais ME, massa da esfera, vezes o CE, vezes isso aqui, que é o nosso TF, menos o nosso TI. E isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Vamos lá, então? Vamos. O que vai acontecer? Aqui, a gente sabe, né? Vendo aqui nosso exemplo, nós sabemos que no nossa temperatura final, tá? Nosso TF, vocês estão conseguindo enxergar? Nossa, vocês nem estavam conseguindo enxergar. Aqui. O nosso TF, ele vai ser menor que o nosso TI, tá? No caso da nossa bolinha aqui, a nossa esfera, tá bom? Então, o que vai acontecer? Se o nosso TF vai ser menor que o nosso TI, então logo isso aqui tudo vai ficar negativo, tá? Se isso aqui tudo vai ficar negativo, quando eu passar para cá, vai virar positivo. Fechou? Então, vamos passar para lá e eu vou alternar esses dois caras aqui, porque dá na mesma. Vai ser MA vezes CA TF, tá? Nem eu vou colocar em parênteses. Vai ser igual a ME CE TI menos TF. Beleza? Então, só passar. Ó, então a gente vai ter que fazer o quê? A gente quer saber a massa da esfera, tá? Queremos saber a massa da esfera. Então, a gente só passa todo esse cara. Perdão. Massa da esfera. É isso que a gente quer saber, né? Massa da esfera.
Isso, pessoal. A gente quer... Dei uma bugada aqui, mas assim, a gente quer saber a massa da esfera. A massa da esfera vai ter que ser igual a MA vezes CA vezes TF, tudo isso aqui dividido por esse cara aqui, ó, que é o nosso CE menos TI menos TF. Substituindo valores, isso aqui vai ser 386 joules por quilo. K menos 1. Isso aqui, divide aqui. Vai ser 900 quilograma. K menos 1 vezes 100. Gente, vamos mudar de folha? Eu tô sentindo que esse cara aqui tá muito apertado pra gente. Então, vamos colocar uma folha aqui em cima. Então, vamos substituir essa parte aqui pra cá, ó. Vamos ser mais simplistas. Vai ser ME, tá? ME igual a MA, tá repetindo. Só repetindo aqui. CATF dividido isso aqui por CETI menos TF. Fechou? Vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso calor específico. Ele é 386 quilo menos 1, quilograma menos 1. O nosso K menos 1 vezes. Eu aqui alterei, tá? A nossa massa de grama para quilo, tá? Então, vai ser 0,2 quilos vezes 50 e 38 graus Celsius. Vamos dividir isso aqui, esse cara todo aqui, tá? Vai ser 900 joules por quilo menos 1, elevado a menos 1, K menos 1. E isso aqui multiplicado por 100 graus Celsius menos aquele valor que a gente encontrou. Aqui, ó, ele é o nosso TF, tá? Então, a gente substitui ele. Menos 50,38. Fazendo cálculos aí, tá? De cabeça, tá? Sou uma gênia mal compreendida aqui. Vai ser 8,71 vezes 10 elevado a menos 3 quilos. E isso aqui é a nossa massa da esfera, tá? Nossa massinha da esfera. Fechou, galerinha? O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, tá bom? Qualquer coisa aí a gente acaba respondendo. Qualquer dúvida no comentário. Ou o professor acaba respondendo vocês durante a sala. Galerinha, um beijo pra vocês. Até mais. Bons estudos, boas provas. E até mais.